Acredito que o maior desafio para a gente conquistar a parcela de eleitores que ainda se encontram indecisos é a comunicação. A gente teve bastante problema com a nossa comunicação, né, principalmente aquelas inserções nos rádios, nos locais onde a gente perdeu no primeiro turno, e com as quais a gente contava bastante para poder virar os votos nesse segundo turno. Nós estamos vivendo uma guerra, ela é uma guerra fria, né, uma guerra sem, obviamente, sem nenhuma criminalidade, né, pelo menos de nossa parte, mas ela é uma guerra de ideologia, debate de ideias, onde existem dois polos, né, o polo do Lula e o polo do Bolsonaro. A gente precisa olhar para o nosso lado, né, essa trincheira, e esquecer as diferenças dessa trincheira. Então, o lado de cá tem que baixar a guarda, né, baixar as armas para quem está nessa trincheira, e o que deve nos mover é o inimigo da nação, que no nosso caso é o PT. Bom, em relação ao relacionamento meu com o Moro e a família do Moro, e também a participação dele dentro desse finalzinho da eleição, o que eu posso dizer é o seguinte: a minha relação, que era mais próxima com ele, inclusive tendo escrito livro, citando bastante o trabalho dele na Lava Jato, o relacionamento que eu tive com ele como meu padrinho de casamento, e o que veio depois, essa relação pessoal é muito difícil da gente reconstruir. Mas, independente de coisas, de questões pessoais, eu acho que acima de qualquer coisa está o bem que a gente espera para a nossa nação. Eu realmente não reconciliei com ele, não encontrei com o Sérgio Moro depois que ele voltou a conversar com o presidente Bolsonaro, mas eu acho que a participação dele nesse segundo turno é muito importante, para aquelas pessoas que eventualmente tenham ficado chateadas com o presidente Bolsonaro na saída do Sérgio Moro como ministro da Justiça. Eu acho que a eventual resistência do Roberto Jefferson, que apontou cerca de 0,8 de dúvidas, né, daqueles que já iam votar no presidente, basta a gente fazer chegar a essas pessoas a informação correta. Roberto Jefferson, em setembro passado, ou seja, pouco mais de um mês, processou o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Militar, dizendo que ele cometeu crime de prevaricação, que o Roberto Jefferson, ele acreditou na intervenção militar. A tentativa do Roberto Jefferson de ter se tornado também candidato, aquilo ali também arranhou um pouco a relação, veio o padre Kelman para poder dar uma suavizada na relação, eu acho que isso funcionou, mas fato é que o Roberto Jefferson nunca foi aliado de primeira hora do presidente, em momento nenhum coordenou qualquer parte da campanha do presidente. Eu acho que essa informação cada vez mais vai chegando aos olhos e aos ouvidos das pessoas, e no momento que o Roberto Jefferson atirou contra a polícia, ele passa a, de qualquer forma, ser um adversário, nunca um aliado. Eu sou da ideia de que, independente do presidente que esteja no poder, a gente tem que cuidar do país, né? Então, eu sou pró-país. O Bolsonaro ganhando, a gente sabe que toda essa base que foi eleita junto com o Bolsonaro, não só no PL, mas PSC, republicanos, parte do União, que já está do lado do presidente, formando uma grande bancada, é para apoiar o nosso presidente. Agora, sempre vai ter aquele lado que, eventualmente, pode escapar, né, ou pode trair os seus eleitores, trair o próprio Brasil, trair o presidente. No caso de vitória do Lula, o que eu costumo dizer é o seguinte: para as boas propostas, a gente, obviamente, vai olhar para a proposta e não para o presidente. A questão é que eu não acredito em boas propostas vindo dele. Eu acredito que ele vai governar por decreto. Esses decretos, o Congresso não vai ter forças para derrubar. O mensalão vai voltar, ou seja, ele vai tentar cooptar parte desse centro para ele. E sempre tem na política, independente de qualquer coisa, aqueles que se vendem, e ele vai ter do lado dele um Supremo Tribunal Federal completamente cooptado, como já é, só que ele vai trocar mais dois nomes e que vai continuar cooptado do lado dele. Talvez até piorando, porque acho que certo pudor que ele tinha no passado ele não vai mais ter. Bom, numa eventual oposição minha a um eleito, né, que não seja Bolsonaro, no caso Lula, eu acredito que eu vou me dividir bastante, porque a pauta de costumes é muito importante para mim, principalmente no que tange o combate às drogas e ao aborto. Por outro lado, uma fiscalização muito forte dos recursos públicos,
né, tentando aí me aproximar da Polícia Federal para poder fazer denúncias ao Ministério Público, à Polícia Federal. Também, meu papel vai ser de olhar para os projetos da economia, porque a gente não pode crescer mais ainda o Estado, né? Durante o governo Bolsonaro, 80 mil servidores públicos federais foram se aposentando ao longo do tempo e a gente conseguiu desinchar bem a máquina pública. Uma deputada federal, em primeiro lugar, tem que ter imunidade parlamentar. Então, em momento nenhum, eu fiz fake news, eu fiz perguntas e falei da minha atuação parlamentar enquanto servidora pública da população, eu represento o povo, e o povo estava com essa dúvida. Só no meu WhatsApp, eu recebi pelo menos 250 mensagens a respeito dessas urnas, assim como também do código, né, do código do título de eleitor. Dito isso, primeiro, então não foi fake news. Segundo, ainda que tivesse sido fake news, vocês vão me desculpar, a pessoa que tem imunidade parlamentar, ela tem imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Eu não posso ser cassada por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, isso não vai acontecer. Eu não faltei com decoro, eu não ameacei ninguém, não ameacei a democracia, eu simplesmente estava resguardando a democracia. Então, quando uma imprensa vem dizer que eu poderia ser cassada por isso, na verdade, a única forma de eu ser cassada por algo assim é se houver um ativismo judicial tentando cassar o meu mandato. Essa é a única forma.